Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia a todos, a todas, tudo bem? Estamos no ar. Mais uma edição do Teoria de Tudo, começando a edição de número 495. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Hoje é terça-feira, o Teoria de Tudo tem uma série de atrações para você. Vamos falar de negócios, vamos falar de cidadania, vamos falar de cultura. Hoje é dia de Sarau Digital, né? Que legal! O programa está recheado de informações, de entretenimento. O programa Teoria de Tudo, que passa em Omnichannel, ou seja, né, papo legal, em vários canais, não é? Aqui no Facebook de Sabe Caxias, no Facebook da TV Caxias, canal 14 da NET, em grupos associados, no Instagram, no YouTube, em vários canais e também na TV Caxias, canal 14 da NET, com apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, canal 14 da NET e outros tantos apoiadores que estão conosco. Mentoria, meu primeiro livro, né? @Ana Pregardier. Nós estamos iniciando esta edição para pontuarmos, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, já que este programa pode ser visto em qualquer parte do tempo. Lembrando que hoje é dia 10 de outubro de 2023, 9 horas 9 minutos. Nós vamos citar alguns destaques para que no futuro você possa saber o que estava em manchete neste dia, que não é fácil para o mundo, a gente sabe disso, não é? O governo brasileiro confirma a morte de gaúcho em Israel e reitera absoluto repúdio a todos os atos de violência no país. Israel afirma que encontrou 1.500 corpos de integrantes do Hamas. O governo brasileiro terá que negociar com o Hamas para a retirada de 25 brasileiros da faixa de Gaza. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar 3 ações contra Bolsonaro. Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre no início de outubro. Primeiro-ministro de Israel diz que os militares do país estão atacando o Hamas com uma força nunca vista antes. Força Aérea Brasileira planeja resgatar 900 brasileiros em Israel até sábado. Governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul se reúnem com o relator da reforma tributária no Senado, em Brasília. Governo federal declara situação de emergência em 10 cidades gaúchas após as fortes chuvas das últimas semanas. Enfim, alguns destaques apenas para que nós possamos traduzir aí o que está acontecendo ao longo desta terça-feira e também, é claro, você terá que pesquisar. Uma das nossas entrevistadas de hoje, que já está nos esperando, é a caxiense Sandra Dalonder. Ela é tradutora juramentada e presta assessoria documental com mais de 32 anos de atuação na área de cidadania italiana. Ela retorna à terra natal para atender demandas da cidade e região. Nós vamos chamá-la em 30 segundos após um pequeno reclame. Vamos lá. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu, você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Muito bem, alimentar seu corpo é mais que comer. Vamos aqui trazer a Sandra Dalonder para a tela. Deixa eu desmutar o microfone dela aqui, para que a gente possa conversar. Tudo bem, Sandra? Bom dia. Bom dia, Miguel. Muito obrigada pela possibilidade de participar aqui contigo do teu programa. Apesar de não termos um dia muito agradável em notícias internacionais, mas, enfim, vamos lá, né? A vida continua e uma hora nós organizamos melhor esse nosso planeta que está complicado. E se nós que temos aí, né, um pouco de paz ao redor de nós não continuarmos, aí pior. Então precisamos continuar, não é, Sandra? É verdade, é verdade. Vamos falar então de coisas boas, não é? Você é tradutora juramentada e presta assessoria documental. Explica
para pessoal que quer cidadania italiana. Explica um pouco da tua atividade, por favor, para o nosso público. Certo. Bem, Miguel, eu morei na Itália, primeira ida à Itália, né, foi em 89 e 90. Ali eu busquei toda a documentação relativa aos meus antepassados, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive em relação à busca de documentos. O que é necessário, né, para a gente fazer um processo de cidadania italiana, que é a atividade que eu me ocupo atualmente, né? Fui professora de italiano há muitos anos e também trabalho com essas atividades. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive, né? E desde então, depois eu retornei, terminei minha faculdade de jornalismo, enfim, fiquei em Porto Alegre bastante tempo e sempre trabalhando com a língua italiana, né? Sou tradutora e intérprete, fui tradutora e intérprete do Pavarotti quando ele esteve aqui no Brasil, e que muito me orgulha, e fui também tradutora, dentre tantas outras pessoas, do Domenico De Masi, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Sim, do ócio criativo, né? Filósofo. Exatamente. Era uma pessoa fantástica. Bem, a minha atividade é basicamente essa, né? Como as pessoas, nós aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, temos uma diáspora grandíssima, né? De tantas pessoas que vieram lá pelos 1875, naquela primeira grande imigração. Então, todos nós que temos o nosso antepassado italiano, somos italianos, né? O que nós temos é que fazer o reconhecimento desta condição, da cidadania italiana, porque, na realidade, somos italianos porque temos o direito de sangue, né? Enfim, então, sempre envolvida com essas questões, já a gente faz a busca documental, né? Temos pessoas que trabalham na Itália conosco, temos o nosso escritório também na Itália, e dali, então, iniciamos essa busca, essa pesquisa, e montamos toda a árvore genealógica do cliente, no caso, da pessoa que está interessada em fazer essa busca. O que eu acho bem interessante, que eu sempre friso muito nas conversas com as pessoas, é que não é só uma questão de ter um passaporte italiano que te facilita, obviamente, estudar fora, né? Ter acesso à saúde na Itália e etc. Mas sim um resgate das nossas origens, né? Eu acho que são as coisas mais importantes dessa busca toda. Quando tu faz esse resgate, por exemplo, os meus antepassados se estabeleceram em Bento Gonçalves, né? Então, há ali toda uma história de vida, né? De imaginar como foi a chegada dessas pessoas aqui, como eles se estabeleceram, porque a gente sabe que foi trabalhosa, né? A chegada e a instalação, enfim. E eles criaram, enfim, um estado, né? Rico e de grande influência, seja italiana também, alemã e de outras nacionalidades, né? Então, para mim, isso tem a ver, claro, com o trabalho, né, em fazer esta busca e obter o reconhecimento da cidadania, mas tem muito, muito a ver também com esse resgate, com essa parte mais emocional, digamos assim. Essa cultura, né, que nos traz tantas histórias e este sangue. Eu percebo que eu sou de sangue italiano quando não consigo ficar quieto, né? Quando na hora de ficar quieto. E as mãos, né? E as mãos que não param, né? Em hipótese alguma. E às vezes eu estou gritando sem perceber. Tu está falando alto? Não estou falando alto. Sim, isso é característico, né? Quando um grupo de pessoas de origem italiana se reúne, eles estão brigando. Não estão brigando, estão apenas conversando e gesticulando, né? Exatamente. Quem não conhece pensa, imagina se tivesse, então, né? Exatamente. Legal. Tu contextualizaste muito bem a questão da importância, não é? Mas eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais para, nesse momento, que tipo de direitos as pessoas têm, além da questão cultural, da paixão, de saber que teus antepassados pisaram em terras europeias e tal. Bem, o que acontece? Quando tu tens um passaporte italiano, a cidadania europeia, tu tens a possibilidade, né, de estudar na Itália ou em qualquer outro país da comunidade europeia, exceto a Inglaterra, né? Tu tens a possibilidade de estar lá
de forma legal, né? Tu não precisa de visto para poder, por exemplo, morar na França, na Itália ou na Alemanha, por exemplo. E ali, que é uma coisa muito importante, tu tens acesso a todas as coisas que o italiano nascido na Itália tem, né? Ou seja, a saúde italiana, né? Que tem um sistema de saúde muito bom. Claro, já foi melhor, porque, obviamente, a saúde, com os investimentos que vão diminuindo, também encontra problemas, mas ainda é um bom sistema de saúde. Tu tens acesso ao ensino, que geralmente é quase que gratuito, tu vais pagar lá uma taxa anual de 1.000 euros, vamos dizer, dependendo do curso, né? Então, isso facilita muito. Por exemplo, uma pessoa que queira cursar medicina na Itália, que a gente sabe aqui que se não é uma faculdade, uma universidade pública, uma universidade privada que custa muito, né? Tu vais praticamente fazer uma universidade praticamente de graça, digamos assim, né? Se comparássemos aos custos que nós temos aqui. Então, além da possibilidade de tu teres acesso à saúde, acesso à instrução, ao ensino, né, tu podes trabalhar naquele país, né, de forma legal, porque muitas vezes as pessoas que não têm a documentação em dia, elas querem se transferir para a Europa, por exemplo, para ter uma vida diferente ou contato com outras culturas, e se não está documentado, se não está legalizado, aí é bastante difícil, né? Tu tens, hoje em dia, o nosso visto de turismo, ele nos permite estar 3 meses somente num país europeu, né? Então, tu tendo toda essa documentação, enfim, tu ficas legalizado naquele país, na tua escolha, né, onde tu pode querer morar. Sem contar, né, Miguel, a possibilidade que é uma parte do prazer, né, a possibilidade de viajares e conhecer outros países e outras culturas de forma mais fácil, né? Perfeito. Porque enquanto as nossas distâncias são imensas, a Europa é pequena, vamos dizer assim, tu podes te movimentar de um país para o outro de forma muito fácil, né? Seja por trem, seja por avião, enfim, essas distâncias são curtas, né? Então, tu consegues ter um conhecimento cultural, um conhecimento das outros países, enfim, de forma muito mais fácil, né? Isso tudo enriquece o ser humano e te traz uma grande experiência de vida. Isso, perfeito, ótimo, né? E no sentido amplo de tornar isso real para as famílias, o que é necessário, não é? Até que geração qualquer existe descendência limitada para isso? Por exemplo, eu estou há 4 gerações, ou 5 já, mas não temos aqui na minha família a cidadania, né? Eu acho, eu vou falar alguma coisa errada, depois a minha mãe vai me xingar, então eu não vou nem falar. Porque temos que providenciar, Miguel. Exatamente. E, por exemplo, tem o filho, que já é da 5ª geração. Como é que funcionam esses direitos à cidadania? Certo. Bom, hoje em dia nós ainda não temos nenhum limite geracional, né? Generacional. Diferentemente de outras cidadanias que tu podes solicitar somente até o avô, né? Nós, na cidadania italiana, não temos um limite de gerações, ou seja, o teu bisavô, o tataravô, etc., tu ainda podes buscar. E aí eu chamo a atenção para uma coisa importantíssima, né? Que hoje nós temos um novo projeto de lei que está sendo discutido ainda não por um senador que propôs, né, o senador Menia, propôs esse projeto, onde ele limita, a ideia é limitar as gerações, né, seria somente até a 3ª geração, e cria também umas outras séries de empecilhos, né, que seria, a pessoa teria que morar 1 ano na Itália para poder fazer o seu pedido, e também o nível de italiano, numa certificação de língua italiana, nível B1, que seria um intermediário, né? Que é aplicado pela Universidade de Perugia ou pela Universidade de Siena. Bem, concretamente, o que nós temos que fazer para buscar essa documentação? Antes de mais nada, o antepassado italiano, né? Que é dali que a gente parte, que muitas vezes é uma grande dificuldade, porque as pessoas não têm noção de onde veio, né?
quando se estabeleceu aqui, etc. Então, aí se torna importantíssimo que tu tenha a pessoa que há interesse, ela consiga obter o máximo de informações, e aí eu falo sempre dessa história oral, que é, tu vais trocando com os teus parentes de mais idade, uma tia, um tio, o nono, a nona, que ainda estão vivos, que possam te trazer essas informações. Digamos, eu tenho uma leve ideia de onde é. Nós temos hoje uma pesquisadora que trabalha, várias pesquisadoras que trabalham conosco, que fazem uma busca apurada, que geralmente conseguem encontrar de onde veio o seu antepassado. Então, dali, nós partimos do antepassado, nascimento, casamento e óbito, até chegar ao último requerente, digamos que fosse o filho meu, né? Então, esse é o último requerente. E uma outra coisa que é importante citar é que se nós nós temos 3 possibilidades de fazermos o processo de cidadania. Ele é via consular, que hoje leva de 10 a 15 anos. Tá? Então é muito tempo, né? É muito tempo. Nós temos o via administrativa, que é feito na Itália, né? Daí a pessoa tem que se transferir para lá e tem que ter um endereço em seu nome, que também é uma dificuldade, porque as pessoas não querem passar, por exemplo, um aluguel para o nome da pessoa interessada, né? Fica em nome do proprietário, e esta é uma coisa importante e definitiva, no caso, porque tu tens que ter um aluguel em teu nome. E a terceira via, que é a via que a gente mais tem utilizado, que é a via judicial, onde o interessado vai fazer o seu processo de cidadania via procuração para o advogado com o qual a gente trabalha na Itália. Então, ele, juntados os documentos, traduzidos e etc., feito todo o processo, né, nós fazemos essa entrada no tribunal na Itália via advogado, via procuração. Então, o interessado não precisa se transferir para lá, e temos uma média de 2 anos aí para obtermos o reconhecimento da cidadania italiana. Então, é esse que eu sempre sugiro, né, para o cliente, enfim, para o interessado, porque essa administrativa na Itália, também indico somente uma pessoa que também é de Caxias, indico um escritório, porque nós temos ali vários casos, né, de problemas com pessoas que fazem cidadania lá, e que acabam tendo a sua cidadania cancelada em função de processos dentro da própria administração italiana, né? Então, eu acho que a forma mais segura e mais econômica, digamos assim, seria a via judicial, né? Claro, tu vais ter ali um investimento para o escritório italiano, sem dúvida, ele é diferente daquele investimento do consulado, mas os consulados italianos no Brasil, eles levam esse tempo de 10 a 15 anos. Às vezes fica inviável, né? Sim, e por isso que é importante ter essas informações seguras, saber com quem está fazendo, porque se existe a possibilidade de revogar a cidadania, é um risco, né, de trabalhar com pessoas que talvez não por má fé, mas talvez por encontrar um caminho que não seja, né, o mais seguro, como tu disseste mesmo, né, o mais indicado. Exato. Dentro dessa ideia, então, para a gente concluir, que passa voando, não é, Sandra? Tenho certeza que tu tem muitos outros assuntos. Eu vejo aqui que tu estudas direito, é formado em jornalismo. Então vamos contar essas histórias aí com o Pavarotti, né? Enfim, num outro momento. Mas quem quiser saber mais sobre este assunto, quem quiser contatar contigo, como é que faz? Bom, como tu falaste, eu retornei a Caxias agora, mas atendo Porto Alegre, Florianópolis, enfim, a gente atende o Brasil todo, né? Pode entrar em contato via telefone, que é via WhatsApp. Passa o telefone? Pode passar, fica à vontade. É 51991491419, ou fazendo contato também pelo próprio Instagram, onde tem a minha página ali, que a gente coloca muitas informações relativas ao processo de cidadania e curiosidades de todo este processo, que é da Londer Sandra, que ali a gente pode fazer contato comigo por ali,
e também ver as coisas que a gente coloca, né, que são sempre novidades e o que está acontecendo no momento, né. Então, eu só friso que tem essa questão do projeto de lei na Itália, que se a pessoa tiver interesse e possibilidade, que agilize, digamos assim, o seu processo, porque a Itália tem um interesse, muitas vezes, a cada ano surge uma novidade de mudar, né, essa possibilidade do nosso acesso aos nossos direitos. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Eu que te agradeço, Miguel. Aprendemos mais um pouco também sobre essa importante ligação que temos, né, com os nossos antepassados, inclusive de terra, não é? E até um próximo encontro. Ok. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom tchau, dia, tchau. Igualmente. Vamos a um rápido intervalo no Teoria de Tudo, já voltamos, fique aí. Caxias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Estamos de volta com o Teoria de Tudo, 9h30, ao vivo aqui por Sabe Caxias e também, é claro, em canais diversos, em outros momentos. O legal é que nós vamos deixando rastros, pegadas do que conversamos, não é? A Marineida, escritora, está conosco desde o início, né? Deixando aí seus sempre comentários precisos, autora do livro 60 ou Mais Eu, colega, escritora, né, da mentoria Livros que Nascem, meu primeiro livro, também, que está surgindo, aliás, e mentoria Meu Primeiro Livro, Livros que Nascem, da Ana Pregardier, que hoje, aliás, tem o Sarau Digital daqui a pouquinho, às 10 horas, né? Nós vamos falar com o Diego D'Angelos, que também é escritor e é da mentoria, vai falar aí sobre temas diversos, multiverso e outras ideias bem legais. E lembrando também, né, que eu estarei na Feira do Livro de Porto Alegre no dia 29 de outubro, loguinho aí, já chegando às 15 horas, autografando meu livro O Poder Transformador. Que legal, muito obrigado a vocês todos que nos dão esta possibilidade através de muitas plataformas de comunicação que nós estamos atuando e trazendo sempre alguma responsabilidade, não é? Buscando sempre a ideia de aprofundarmos a razão e, quem sabe, né, pensando bem, dá para ser feliz. É o Teoria de Tudo com apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mentoria Meu Primeiro Livro e outros tantos queridos amigos que estão conosco apoiando a nossa programação. Nós vamos agora falar de negócios. A artista e empreendedora Cristiane Marcante apresenta novo endereço de sua loja especializada em itens de decoração. A Marcante
Espaço Decor, que está situada na Rua Garino São Vito, 909, no bairro Világio. Eu estive lá no evento, né, de apresentação, e a loja realmente está linda, né? A decoração é uma arte realmente. Eu vou trazer ela aqui para a tela para que a gente possa conversar. Alô, alô, Cristiane, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, nossa audiência. É um prazer estar aqui com você agora, ao vivo. E foi muito bom receber a sua presença aqui também no nosso evento, na nossa inauguração. Eu adorei, queria comprar tudo que tinha aí, fazer um palácio egípcio aí, do tamanho de coisas lindas que você tem na loja aí. Muito obrigada. Conta um pouquinho dessa história, né? Nós conversamos em off, já são muitos anos, né, de trabalho, o crescimento exige, né, dedicação, disciplina, resiliência. Conta um pouco da história da loja e da tua história, por gentileza, Cris. A loja começou, então, ela já tem 16 anos, completou agora em maio deste ano. Então, no início, quando eu comecei a jornada, até a gente passou um vídeo de apresentação, eu comecei apenas com as minhas obras de arte, que eu sou artista plástica autodidata, e com algumas peças decorativas. E a partir do momento que eu fui atendendo as pessoas de Caxias, eu fui entendendo um pouquinho das necessidades. O início, Miguel, eu te confesso que foi árduo, foi muito difícil, justamente porque eu não conhecia a cultura local. E eu não tinha capital de giro, então eu quase entrei para as estatísticas do Sebrae, né? Que no primeiro ano os negócios fecham as portas. E realmente você falou uma palavra muito importante, a resiliência e a persistência. Elas foram fundamentais e elas que me guiaram, nortearam, né, para que eu não desistisse do meu negócio. Porque eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo: só fracassa quem desiste. Então, eu realmente não desisti, eu persisti e eu fui vendo o que eu tinha de potencial, o que eu tinha de melhor, que era a minha criatividade. E eu fui trazendo, fazendo parcerias com arquitetos, com lojistas, muitas parcerias. E o que eu criei na época? Eu disse assim, o que eu tenho de melhor é justamente a minha criatividade como artista e também o conhecimento de decoração. Eu criei na época uma consultoria, onde eu levava os quadros, levava as peças para casa dos clientes, inclusive eu levava furadeira, martelo e eu pendurava esses quadros. Foi assim que começou. Que legal. Né? A gente sempre tem uma história linda por trás. Bom, então também... já vou te convidar para vir tomar um café aqui em casa, porque furadeira e martelo não é muito a minha praia também, então já... Vamos lá, vamos pendurar, então. E aí, Miguel, a gente vai percebendo o quanto a gente vai crescendo e evoluindo. E depois eu fui fazendo exposições, o meu nome, então, foi ganhando força, ganhando reconhecimento. Mas isso foi um trabalho longo, não foi de uma hora para outra, né? E realmente, quando eu recém abri a loja, ela quase fechou em 2008, porque justamente veio a crise, você lembra? Aquela crise de 2008, e eu não tinha capital, então eu saía com o carro, carregava, que nem uma sacoleira, colocava os quadros dentro do carro, e eu saía, na época não tinha computador, não tinha Waze, não tinha aplicativos, eu saía de porta em porta, vendendo quadros, e com aquele dinheiro... na época eu recebia cheques e eu fazia descontos de cheques justamente para conseguir alavancar o meu negócio, né? Então, dinheiro, e daí com aqueles valores eu fui comprando objetos. E assim eu fui entendendo que eu precisava ter um mix também de produtos, né? Na loja, não somente os quadros. E aí a loja foi crescendo em outros aspectos também, na questão de mix de produtos. E hoje, graças a Deus, aqui, né, então, quando iniciou a Decore Arte, a loja passou por vários processos de transição. Então, ela passou de Decore Arte, que era o nome da loja onde eu tinha em Nova Pádua, que eu morava lá. Em 2011, passou por outro processo, que daí eu entendi, as pessoas diziam, eu vou lá na Cris, eu quero aqueles marcantes. E daí o trabalho de consultoria foi crescendo. E aí, a partir disso, as pessoas o nome Decore Arte não fazia mais sentido para o negócio. Então, a gente fez a mudança. Aqui foi uma clínica, né? A Clínica Harmonia, que eu fiz a decoração, são nossos vizinhos aqui. Legal.
E aí a loja passou a se chamar Cristiane Marcante Decoração. E aí foi em 2021, na pandemia, que o nome Cristiane Marcante ganhou tanta força que a gente fez um estudo profundo da marca e o nome Cristiane Marcante se tornou uma marca e ela foi dividida em 2 braços. Passou a se tornar a loja física e com os meus conhecimentos eu criei uma escola de educação, onde hoje eu ministro cursos online voltados ao empreendedorismo de arranjos florais e também decoração, que é o Rota Casa 7. Então hoje a loja tem esses 2, a marca, né, Cristiane, tem 2 braços bem sólidos, e aí a gente sentiu a necessidade de ampliar, de expandir, de crescer, porque a loja vem num constante crescimento, mesmo na pandemia vendeu muito. Nós temos hoje também o e-commerce, que é um canal que divulga muito, vende bastante também para todo o Brasil. E os cursos, Miguel, hoje nós temos aí mais de 3.000 alunos espalhados pelo Brasil e pelo exterior. Olha só, que legal. Exato. Uhum. Parabéns. Não, você é muito proativa e parabéns aí pela... Eu vou colocar um pouquinho do dia do evento e pode continuar, Cris. Tá ótimo te ouvir. Uhum. Sim, e aí o que eu falo sempre, né, Miguel? Como a gente sempre tem que buscar alternativas, né? A gente tem que se reinventar. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre aproveitei o que eu tinha de melhor assim, de potencial. E aí eu fui usando o meu potencial, que são essa minha veia artística, ela me ajuda até hoje em todos os sentidos. Porque também, quando eu comecei a loja, além das obras de arte, eu comecei com os arranjos florais. E o arranjo é uma coisa muito fácil e rápida de se fazer, de se vender. E aí que foi que surgiu, que nasceu, né, a Escola de Educação Sublime Arranjo, que hoje é a maior escola dentro do braço, né? Ela é maior que a de decoração, porque ela justamente, eu pensei numa forma de como eu poderia ajudar as pessoas, porque eu sei o quanto difícil é começar. O empreendedor, ele tem uma jornada muito solitária. As pessoas não se unem muito aqui, né? Para discutir, para conversar, para criar relacionamentos, para unir forças para a gente para um propósito maior. E aí, justamente o Sublime, ele mostra isso para as pessoas e todas aquelas pessoas que têm vontade. Aqui é quando eu comecei, olha, a diferença, né? Então, o Sublime justamente mostra o quanto você pode começar, né? Aquele seu sonho que muitas vezes está dentro do seu coração de empreender, mas você não pode desistir, porque a maioria das pessoas, elas desistem no caminho, né? Então, por isso que eu carrego essa frase comigo, que é bem forte, que só fracassa quem desiste, porque tudo que a gente persistir, a gente vai encontrando meios, encontrando formas da gente conseguir errar rápido, se errar rápido, e encontrar formas para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, eu sempre tive uma visão muito clara, eu sempre tive foco, e porque lá no início eu não tinha muito foco, eu vi como a gente se perde quando a gente não tem foco. Então, o foco é bem importante para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar. É uma aula, estou aprendendo aqui contigo um conceito de startup, né, que nós trazemos também. Exatamente. E que tu falas, eu assino de maneira empática, porque, por exemplo, leva o prego, leva o martelo, não tinha tecnologia, coloca no carro, é assim que se cresce. Muitas vezes, quando já se subiu, né, uma parte da montanha, porque acho que nunca termina, aqui quando eu tinha o impresso, por exemplo, né, do Sabe Caxias, antes da pandemia, depois eu tirei, quando saía a impressão, o meu maior prazer, e eu sinto saudades dessa época, é uma época intermediária, nós temos aqui 13 anos, de entregar, quando era em revista, de mão em mão para os clientes, para as pessoas na rua, pontos, para as pessoas lerem, conversarem. Olha, eu fiz muitos amigos assim, sinto falta realmente. Nossa, Miguel, você me lembrou também quando eu comecei. A gente não lembra de tudo que a gente faz, porque é uma longa jornada. Quando iniciei também, não tinha essas questões tecnológicas. Hoje é tudo muito fácil, né? A gente nunca viveu numa facilidade tão grande de expansão dos negócios, de visibilidade, de crescimento. É só a gente encontrar formas.
eu também fazia os panfletos e eu mesmo fechava a loja e entregava, porque eu não tinha nem funcionários. Então, eu entregava nos prédios e realmente a gente fazia muito relacionamento. E faz falta. E hoje está se tendo um resgate. Eu creio que a tecnologia afastou tanto as pessoas que acho que a gente sente necessidade de se conectar com as pessoas. Então, eu espero de verdade que a gente consiga voltar a ter esses relacionamentos, porque eles fazem com que o negócio cresça. O network, ele é muito importante para o crescimento dos negócios. É verdade. Dentro dessa ideia, eu estou colocando aqui algumas imagens do Instagram também, da Marcante Espaço Decor, né, para o pessoal. Né? Como é que tu constrói o teu portfólio, além né, da questão artística, tuas peças, tu constrói peças também, tu cria peças também, como é que é essa parte? Então, na parte de construção, só as obras de arte por enquanto, e eu já tenho um projeto de desenvolvimento de peças da loja, assim, de designers. Nós já temos algumas coisas aqui já em andamento com essa produção, né? E em breve a gente vai lançar peças exclusivas da Cristiane Marcante Artista. Não só obras de arte, mas esculturas, peças diferenciadas assinadas por mim. Então, a gente já está fazendo todo um estudo aqui de designer, de processo criativo, né? Então, em breve, teremos novidades também nesse sentido. Porque eu acho importante, tem clientes que eles gostam de se sentir únicos, exclusivos, e a gente quer proporcionar isso para o cliente, porque uma peça assinada é diferente de algumas peças que você encontra por aí no mercado, né? Perfeito. Então, vai dando autenticidade, identidade e muita personalidade para os lares dos clientes. Então, eles vão ser exclusivos mesmo. Que legal, olha, peças lindas, né? Dentro dessa ideia e dentro desse teu marketing bem trabalhado, Cris, porque é importante entender que a figura do empreendedor é uma marca. Eu tenho esse entendimento também em vários projetos aqui de iniciativa, e a gente observa isso também, né? A marca das empresas Randon, muito tempo, o Raul Randon era uma marca acima de qualquer coisa, e nas pequenas empresas também, porque a Cris, você mesmo disseste no começo, né? A Cris virou a tua marca, né? Além do... E o slogan que está aqui na capa do Facebook: acreditamos na conexão das pessoas com os ambientes em que vivem. Fala um pouquinho disso, por favor. Na transição, na mudança, a gente, nesse estudo profundo de pesquisa, a gente entende que as peças elas têm um significado. Até nós temos um slogan também que cada peça carrega uma história. Então, cada peça, ela passa por um processo criativo, ela passa pela mão de um artista, de um designer, e ele tem um pensar por trás disso. E ele carrega uma história, porque uma peça que é comprada lá no interior de Minas é diferente de uma peça que é comprada em São Paulo, é comprada no Nordeste, é comprada na Índia, no Vietnã, na Tailândia. Tailândia, nós temos aí peças maravilhosas que os artesãos, eles esculpem na madeira. Então, até o cheiro da madeira é gostosa, porque é uma peça única que ele criou. E aquela peça, ela carrega uma história. E quando a gente traz um pedaço dessa história para dentro dos lares dos clientes, o cliente olha para aquela peça, ele tem uma conexão com ela, porque aquela peça, de alguma forma, significou alguma coisa para ele. É a mesma coisa que uma obra de arte, uma escultura, ele vai olhar e vai dizer, nossa, essa obra de arte está me transmitindo uma paz, está me transmitindo uma coisa boa, eu quero ter essa obra dentro do meu lar. Então, é essa conexão que a gente procura trazer. Toda a parte da consultoria que a gente trabalha com o briefing no cliente, que a gente pergunta, né, para o cliente, faz um briefing, a gente procura ter um entendimento profundo dos anseios, das necessidades, do que o cliente gosta, do comportamento que ele tem dentro do seu lar, e a gente justamente oferece esse trabalho, essa consultoria, oferece as peças adequadas para que aquelas peças façam sentido para a vida dele. Então, a decoração aqui na Marcante Espaço Decor vai muito além do que simplesmente colocar peças nos espaços. Ela realmente
tem um significado e uma importância na vida daquele cliente. Ela tem sentido, por isso que cria uma conexão, né, dentro dos lares. Que legal. Cris Marcante, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Nós podemos falar muito tempo, porque realmente o que tu falas, não é? E a gente encontra como hábito das pessoas mesmo na história, não é? Na escultura, objetos domésticos, né? Que contam, né? A vida e algumas coisas voltam. As pessoas não se tocam muitas vezes disso, né? Mas a própria história do garfo, por exemplo, de facas, o desenvolvimento de um vaso, né? Tudo isso é muito interessante, né? Tudo carrega uma história, né, Miguel? A gente não pode deixar as coisas isoladas, sem ter uma história por trás. E essa curadoria que a gente faz das peças, dos designers, dos artistas, a gente tem todo o cuidado e o carinho de ter um entendimento de qual é o processo criativo que existe por trás daquelas peças, justamente para a gente trazer com essa segurança e trazer para que realmente elas tenham esse significado para a vida do lar dos clientes, né? Além de levar beleza, alegria, porque esse é o nosso maior propósito. Eu sempre digo, né? Eu nasci para fazer isso, eu tenho esse entendimento no meu coração, porque eu sei das dificuldades que eu passei. Eu vim de uma família muito humilde, o qual meu pai era pedreiro, minha mãe faxineira, meu pai já partiu, né? E eu sei, assim, as condições precárias que a gente viveu muito uma questão de escassez financeira, e eu vi o quanto a arte, até me emociono quando eu falo, o quanto a arte, a beleza, a decoração, ela é importante. Se as pessoas tivessem essa consciência, além de ter uma conexão, elas mandam uma mensagem subliminar. Perfeito. Robert Strucon, ele já falava, né? A beleza importa, e a beleza foi feita para ser contemplada. Então, Deus criou a beleza, e a gente também, como seres, né? A gente tem cria essa beleza como artistas, designers, a gente cria essa beleza para justamente proporcionar. E também você vê os lugares que não têm beleza, eles são vulneráveis, né? Tem agressividade, tem violência. Então, quando as pessoas têm beleza, elas ficam mais alegres, elas ficam mais em paz. Então, a arte, a decoração, ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Muito bom te ouvir, Cris, muito obrigado. Deixa aí a tua rede, eu botei aqui, mas quem quiser te achar, como é que faz? Miguel, muito obrigada já pela participação, foi maravilhoso estar aqui, e as nossas redes sociais, então nós temos o Instagram, que é Marcante Espaço Decor, todos os dias a gente posta projetos que a gente está realizando, nós temos também o Facebook, que também é Marcante Espaço Decor, e também nós temos o nosso e-commerce, né, que é o nosso site onde as pessoas podem estar buscando e comprando aí do conforto da sua casa, que também é Marcante Decor, é só acessar lá.com.br e você pode ter uma peça da nossa coleção aí na sua casa. Legal. Um abraço, até a próxima. Abraço, Miguel. Beijo. Até. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo, nós já voltamos, né? Vamos falar rapidamente, antes do Sarau Digital, que começa daqui a pouquinho, sobre o Estatuto do Idoso, uma matéria importante aqui, não é, que está tramitando no Congresso Nacional. O senador Ciro Nogueira fala sobre isso. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Estatuto do Idoso completou 20 anos nesse mês de outubro. A lei trouxe uma série de garantias e direitos às pessoas idosas em áreas como saúde, moradia, transporte e previdência. Mas nesses 20 anos também houve uma necessidade de atualização do Estatuto. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, ele que apresentou 11 propostas de lei para atualizar o Estatuto da Pessoa Idosa. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Tudo bem? É um prazer estar com vocês, como você falou. Eu acho que é mais do que necessário, nesses 20 anos de Estatuto do Idoso, nós revisarmos, nós atualizarmos com as preocupações que o mundo hoje traz a essa população cada vez maior do nosso país. Nós temos um país que está envelhecendo muito, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, e tem esse desafio, né? Nós protegermos, darmos oportunidades. Nós temos uma preocupação nesse projeto de proteger os idosos desses novos tempos, para que eles não sejam excluídos dessa questão de inteligência artificial. Cada vez mais as pessoas estão em dificuldade em acessar qualquer tipo de serviço.
a não ser falando com máquinas. Um dos seus projetos é sobre isso, a questão da inclusão digital. Exatamente, porque as pessoas não podem ser excluídas. Um idoso do interior do meu Piauí, às vezes tem dificuldade de falar com a máquina, ou falar sem que não seja de uma forma presencial, com cuidado, com atenção para explicar todos os perigos que às vezes um contrato tem. Nós temos um número enorme de idosos no Nordeste, principalmente, que às vezes são enganados por essa questão de consignados, as pessoas que chegam no final da sua vida com uma aposentadoria de um salário mínimo, já você perde uma parte desse salário, ele deixa de comprar o seu remédio, deixa de subsistir, ter condições de comprar alimentos para a sua subsistência, e às vezes são feitos isso de forma de má fé, né? E isso nós temos que tentar evitar de todas as formas. Uma das coisas que eu já percebi, inclusive nos shoppings, às vezes não tem aquela opção de você pagar para um atendente, você tem que pagar num totem. E eu já vi vários idosos perdidos, sem conseguir fazer aquela transação ali com aquela máquina, e às vezes não tem uma opção dele ir num caixa. Essa é uma dificuldade que eles enfrentam. Isso é uma forma. É lógico que nós não podemos impedir o avanço tecnológico, né? Mas temos que ter essa preocupação para não ter uma grande parte da população excluído, né? E isso vai acontecer de uma forma, nos próximos 5 anos, isso vai tornar muito pertinente essa discussão. O nosso partido fez agora mesmo um seminário em São Paulo sobre essa questão de inteligência artificial. E um dos temas lá era essas pessoas que vão ser excluídas, e para que a gente possa protegê-las. Nós temos, como eu volto a dizer, uma população cada vez mais idosa. Um dos pontos também que a gente está abordando, buscando, é o incentivo a essas pessoas terem acesso ao mercado de trabalho, né? Que as empresas tenham algum tipo de incentivo que contrate pessoas acima de 60, 65 anos, que grande parte da população já está, às vezes, sem condições de ter empregos, porque as pessoas preferem muitas vezes os jovens, né? E isso nós temos que tentar evitar. E a população idosa, senador, ela, além dela ser mais numerosa, ela também está muito ativa, né? Então existe essa possibilidade de você contratar pessoas que estão ativas. Um homem de 60 anos hoje, já estou chegando nela, é muito mais ativo, né? Não tem por que ele ser alijado das possibilidades de continuar trabalhando, né? Continuar produzindo, continuar cuidando da sua família. Eles são muito discriminados, ou recebe muita reclamação nesse sentido? Sim, não tenha dúvida. Você chega nas empresas, você vê que a maioria das pessoas não são idosas, não tem essa oportunidade. E eu acho que nós temos que criar um incentivo para que essas pessoas continuem trabalhando, continuem a produzir. O seu projeto é nesse sentido? Também. O senhor fala também, está preocupado com a violência em relação, né, violência contra os idosos. Aí, o projeto que prevê um botão do pânico similar ao que acontece com as mulheres. Como seria isso, senador? Nós temos que ter. Hoje, nós avançamos muito nessa área de proteção às mulheres, graças a Deus. Isso é muito importante. Mas nós recebemos muitos relatos de violência contra os idosos no nosso país. E da mesma forma que nós protegemos as mulheres, nós temos que proteger os nossos idosos. Eles não podem, ao final da sua vida, receber violência das mais variadas possíveis. Nós temos que ter essa proteção e criar mecanismos na nossa legislação e na sociedade de proteção para que isso não venha a ocorrer no fim da sua vida. Isso passa também, senador, pelo treinamento das pessoas que vão lidar com essas pessoas idosas, desde os cuidadores. Também vi que o senhor tem uma proposta para capacitar as pessoas em diversas instituições que vão lidar com os idosos. Como é que é isso? Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Capacitar as pessoas, os cuidadores, para que elas tenham, né, todas as noções necessárias para cuidar dos idosos. Que como a gente já falou, está aumentando muito a população idosa. Então nós temos que ter essas pessoas que tenham cuidado, ou os próprios familiares serem orientados como cuidar dos nossos idosos, quais são os cuidados necessários, ou as pessoas que trabalham, né, que precisam ser capacitadas, ser orientadas para serem bons profissionais nesse cuidado aos nossos idosos. O Data Senado fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas conhecem, a maioria das pessoas já ouviu falar no Estatuto do Idoso, mas elas desconhecem quais são os direitos e as garantias. Então, às vezes, muitas das pessoas não sabem que ela tem esses direitos. E, às vezes, até isso que o senhor falou, a gente pode criar novas, atualizar essas leis, mas as pessoas não vão saber que elas existem, que ela tem certos direitos. Por exemplo, tem um botão do pânico, da segurança e tal. Como fazer que essas informações, que todos esses direitos cheguem
que as pessoas tenham conhecimento. Esse é o grande desafio, não só do Estatuto do Idoso, mas de todas as leis, né? Muitas vezes as pessoas reclamam das leis sem saber que elas já existem, né? Existe muito desconhecimento de leis no nosso país. Isso é um desafio enorme do Congresso, da sociedade como um todo, de fazer com que as pessoas possam conhecer as leis. Porque se ela conhecer as leis, elas vão conhecer os seus direitos, onde reivindicar, a forma correta de reivindicá-los. E isso é um desafio enorme. É lógico que agora, com as redes sociais, com os mecanismos que as pessoas estão tendo de acesso à informação cada vez maior, eu espero que isso diminua. O senhor criou uma página, a gente vai botar até o link aqui da sua página, para poder receber sugestões, né, de melhorias e de aperfeiçoamento aí ao Estatuto do Idoso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É muito importante essa interação com a sociedade para que a gente possa receber essas informações. Eu garanto a você que vai fazer a sua sugestão nessa nossa página que está aí na tela, que tanto eu quanto a nossa equipe, a nossa assessoria, vamos avaliar com muito carinho todas essas sugestões, dar um retorno a essas pessoas e, quem sabe, uma proposta sua possa se tornar lei aqui no Parlamento, graças a essa interação que vocês vão fazer com essa nossa página. Então, fica aqui esse nosso apelo às associações, que temos muitas pelo país, que quiser me convidar para ir debater, para ir colher informações aí na sua cidade, no seu estado, eu terei todo o carinho e a disposição de poder conhecer um pouco mais da realidade dos idosos do nosso país, do que você pensa, da forma como você quer se sentir representado aqui no Parlamento. Legal, né? Estamos de volta aqui com Teoria de Tudo. É um tema de vital importância e eu cito seguidamente neste programa. E para as pessoas jovens, filhos, amigos, jovens, que eu tenho muito, graças a Deus, o que a minha avó dizia, né? Como vovó já dizia, que nem dizia o Raul Seixas, né? A velhice é inevitável, né? Então, para lá vocês estão indo, né? Para lá todos estão indo. Você que é jovem, você que nos escuta, aproveite bem o seu tempo, porque o tempo passa para todo mundo. Todo mundo que hoje é um idoso foi jovem um dia e sobreviveu, inclusive, às agruras da vida. Então, é muito importante. Nós já vamos começar o Sarau Digital em 1 minuto, mas antes disso eu preciso, né, honrosamente compartilhar com vocês aqui, ó, que recebi do Dr. Iguaci, aqui o certificado, né? Eu vou ler para vocês, vou deixar ele aqui em destaque, depois eu vou digitalizar, mas eu recebi agora, um pouquinho antes de começar o programa aqui pelos Correios. Então eu vou ler aqui. A Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, aqui com o CNPJ, etc., né, instituída e protegida por leis da República Federativa do Brasil, signatária do Pacto Global da ONU sobre o registro tal, diplomata Rui Barbosa, o Águia de Haia, e aí, né, num dia específico, aumentando muito a nossa responsabilidade, doutor honoris causa, o senhor presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, a OMDDH, na pessoa do embaixador da paz e defensor dos direitos humanos, professor doutor Iguaci Luiz de Gouveia Júnior, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, no capítulo 15, artigo 90, né? Enfim, vem conceder ao ilustre jornalista senhor Luiz Miguel Brambila Júnior, que é este que vos fala, que está ali, não é o meu nome, querido, a outorga do título honorífico de doutor honoris causa em jornalismo, em reconhecimento à vossa formação acadêmica e pelos relevantes serviços prestados na área de jornalismo no contexto do Brasil, assinamos de nosso próprio punho o presente certificado para que o outorgado possa gozar de todos os direitos e privilégios atinentes ao referido grau do título honorífico. Belfort Roxo, Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2023, registro número 00069-2023, reconhecido em cartório. Doutor Iguaci, muito obrigado, né? Isso aumenta, além da nossa responsabilidade e a preocupação, né, em cumprirmos os nossos deveres de uma maneira mais profunda, até porque a profissão de jornalista não é muito fácil, não. Principalmente, né, quando se trata de buscarmos a paz em busca da razão perdida, e aqui nós debatemos sobre isso. Muito obrigado, querido doutor Iguaci, não é? A Marineida, o pessoal também que me colocou em contato com eles, assim, eu não esperava realmente, e isso me deixa muito feliz, como eu digo sempre, com mais responsabilidade. 10 horas, 1 minuto, do dia 10 de outubro de 2023, 19 graus a temperatura, hoje tem sol, graças a Deus, aqui, né, estamos
felizes também um pouco mais por isso. Vamos ao Sarau Digital. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Todas as terças-feiras temos uma nova pauta com a hashtag Pensamentos. Ana Pregardier, bom dia, tudo bem? Bom dia, Miguel Brambila, bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo, nos escutando. É um grande prazer estar aqui no nosso Sarau Digital. E hoje com um tema multiversos, né? Multiverso é um tema que está super na onda agora, todo mundo falando no cinema e tudo, e existe o estilo literário multiverso, né, Miguel? É verdade. Toda vez que numa palestra eu percebo que a gurizada não está prestando atenção, eu uso a palavra multiverso, daí a anteninha já acende. Ana Pregardier, escritora, mentora de novos escritores, é imortal da Academia, cadeira número 8 da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Está conosco também, né, na mentoria Meu Primeiro Livro, mentoria Livros que Nascem. Ela é mais imperativa do que eu, né? Isso aí, tem 33 livros escritos e temos um tema. O Diego já está esperando conosco, não é? Mas se você quiser dizer a pauta aí, tudo bem, tá contigo, pode ficar à vontade. Vamos lá, então, para introduzir um pouquinho aqui o nosso assunto, né? Multiverso, universos paralelos. A gente sabe que nós vivemos essa nossa realidade que nós conhecemos no nosso dia a dia, é o que é a vida. Mas sempre tem aquela coisa, né? E se? E se ao invés de estar aqui eu estivesse em outro lugar? E se ao invés das 10 fosse às 9 o nosso Sarau Digital? Se ao invés de terça fosse na quarta, será que mudaria alguma coisa? E os universos paralelos, essas realidades paralelas, falam disso. O multiverso é isso. Todas essas infinitas possibilidades que poderiam vir a acontecer, mas nós não sabemos. Porque, afinal de contas, o que nós conhecemos é hoje, é aqui, agora, o que nós estamos ouvindo e falando aqui, e sabendo, conhecendo, tendo consciência. E a literatura multiverso traz isso, gente. Traz essa possibilidade, essas infinitas possibilidades de tudo o que poderia ou pode vir a ser. Nos abrindo essa infinidade de opções e colocando, né, a nossa consciência, a nossa racionalidade, o livre-arbítrio à frente de tudo, ou seja, o que você escolhe. O que você escolhe define, muda todo o caminho. Essa literatura multiverso. E para falar da literatura multiverso, né, Miguel, vamos trazer aqui o escritor Diego Ângelos, que lançou o seu livro agora, esse ano, este livro aqui, gente. Qual é o melhor investimento? Hashtag depende. É um livro de infinitas possibilidades, um livro multiverso. Diego, conta um pouco sobre o teu livro e essa infinidade de universos, de multiversos que aparecem dentro do teu livro. Como assim um livro de investimento multiverso? Fala um pouco. Bom dia, Diego, primeiro, né? Deixa eu só fazer um... A Ana, se ela eu já fui falando aqui. Ainda bem que você não toma tanto café quanto eu, né? Porque aí nós temos a saúde. E aí, Diego? Que bom. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Tudo certo? Sim, perfeitamente. Perfeito. Então, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né? Nessa manhã de terça-feira. Então, falar um pouquinho, né? Dessa aventura que foi a escrita do livro Multiverso, né? Então, muito e também pelo apoio da Ana Pregardier, já aproveitando, já agradecer, né, pela mentoria. Com certeza, sem a mentoria, a gente não chegaria nesse nível, né? E já entrando sobre o assunto do livro, né, Ana? Eu disse assim, ó, se é para fazer mentoria, vamos para o mais difícil, né? Então, assim, a ideia do livro Multiverso já surgiu há uns 4 anos atrás, inclusive junto com a Ana, a gente estava num evento em São Paulo, e me veio esse insight de fazer um livro multiverso, porque é a especialidade da Ana, né? Ela tem todas essas honrarias aí, que o Miguel já citou muito pelo trabalho no multiverso. Então eu digo, se é para aprender, vamos aprender o mais difícil, né? Então a gente teve esse desafio,
desde janeiro aí na mentoria, e agosto foi o lançamento oficial do livro, né? Agora, em outubro, já teremos também o lançamento na Feira do Livro, então muito feliz aí pelo resultado, né? Muito, muito feliz. Legal. E a ideia, Diego e Ana e os ouvintes, né, como a gente tem conversado, é falar hoje também sobre o tema, né? Não precisa citar, dar spoiler do livro, mas despertar curiosidade para que o pessoal vá buscar o livro também, porque a mente da gente não para, né? Eu estou fazendo aí pitadas de coisas que eu estou escrevendo, mas não é o que está no livro, eu estou escrevendo outras coisas que são consequências do que eu escrevi. Até a Ana conversava aí, fazendo a apresentação, nós temos aqui, né, por exemplo, um assunto interessante, o multiverso literário, a atração dos multiversos. Eu me lembrei de duas coisas, só para citar. Uma, o Sócrates, o filósofo grego, dizia que a gente não pode apontar o dedo para uma estrela sem modificar o mecanismo do universo, que foi o que a Ana disse no começo, né, da mesma maneira. E o filme Efeito Borboleta, não sei se vocês conhecem, né, que cada vez mudava o destino, não é, Diego? Grande inspiração. Conta aí. Né? A ideia do multiverso do livro, por que acontece, né, Miguel? Até, né, já entrando no assunto, então, investimentos. Para a gente investir, né, e essa pergunta é proposital, porque muitas vezes me pergunto como educador financeiro, como consultor financeiro, perguntar, mas qual que é o melhor investimento? E a resposta é sempre essa, depende, né? Porque vai depender do momento de vida da pessoa, vai depender da idade, vai depender do perfil de investimento, para que ela quer o dinheiro, para quando ela quer o dinheiro. Então, tem várias variáveis que vão depender, né? Então, assim, a ideia do livro é justamente essa. Você vai lendo o livro e vai indo de acordo com as suas escolhas e vai encontrar o investimento ideal para você, para aquele objetivo, para aquele momento, né? Tanto que se você ler o livro uma vez agora, daqui a 2, 3 anos vai ler de novo, pode ser diferente a tua leitura. Se você ler o livro de uma maneira, a sua esposa ou seu marido lerem, pode ser leituras diferentes, né? Então essa que é a ideia. Então realmente tentar responder essa pergunta do qual é o melhor investimento de acordo com as escolhas aí do nosso leitor, né? Miguel, uma coisa que eu acho que você ia adorar, super recomendo você ler o livro do Diego, porque assim, que nem, como você falou, né, como uma pessoa hiperativa, aquela coisa toda que a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, o livro, eu acho que você vai gostar muito do livro do Diego, porque o que ele traz? Ele traz aqui, ele começa, né, com a hashtag número 1, aqui comece aqui, e daí você lê aqui a primeira página, 1,5 páginas aqui, e daí você já vai para uma escolha, né? Se você está um pouco confuso, quer saber mais sobre como funciona o livro, vai para 38. Se quer começar a jornada rumo ao primeiro investimento, vai para 87. Ou seja, ele é um livro que, como o Diego falou, cada pessoa vai ler de uma forma diferente e cada momento vai ler diferente. Então, para pessoas que gostam de ter muitas opções, é um livro ideal, porque ela vai ler uma vez, vamos ver, se eu agir dessa forma, se eu decidir escolher dessa forma, qual o melhor investimento? Não, mas se eu não quero mais longo prazo, eu quero médio prazo, eu quero uma casa ou eu quero agora fazer uma reforma, ou eu quero fazer uma viagem, ou pagar uma faculdade. Dependendo da sua escolha, você consegue simular essas realidades, esses universos paralelos que você está vivendo. Então, acho que você ia adorar o livro, Miguel, porque dá para simular, assim, várias opções. Com certeza, exatamente. E aí tu me ajuda na pergunta, no contexto da pergunta, que é duas coisas. Por exemplo, é possível aprender a administrar as coisas, porque eu vejo muita gente boa, com capacidades profundas. Eu citei numa entrevista antiga, eu sei que a Mara, que está conosco também, né, nossas mães sempre presentes, né? Minha mãe, a dona Marisa Brambila, né? Aqui nós somos abençoados, viu, Diego? Pode trazer tua mãe também, que já temos 3 na audiência, já melhoramos. Está sempre participando. Né? Que é o significado, por exemplo, de que o Raul Seixas dizia, né? Você já sabe tudo, mas o que você não sabe por inteiro é como ganhar dinheiro. Tem uma música dele que fala isso, né? E vejo muita gente inteligente com dificuldades nesse sentido. E qual é a relação de aprender a ganhar dinheiro? Eu sei que o livro tem essa proposição, mas eu gostaria que tu aprofundasse um pouquinho mais, Diego, dentro dessa ideia da Ana, com o universo paralelo, por exemplo. Eu crio o universo na mente para depois materializar ele. Explica um pouco como é que funciona.
Na verdade, o falar de dinheiro é um tabu, né? As pessoas não gostam de falar de dinheiro. Normalmente eu acho um assunto chato, porque as pessoas têm um certo receio, vergonha, não gostam de falar sobre esse assunto, né? Então também a ideia de ser um livro mais interativo, mais lúdico, também tem essa proposição de trazer a leitura para dentro de casa, para a família, né? E a gente vê o quão difícil é realmente essa questão financeira na sociedade como um todo. Então a gente tem números aí bem complicados dentro do país, né? De 80% das pessoas endividadas, né? 35% inadimplentes, né? Então pessoas que não conseguem cumprir com as suas dívidas, e em torno de 17% a 18% pessoas que estão super endividadas, né, ou que estão muito endividadas, né, que não conseguem muitas vezes pagar o seu mínimo existencial, né? Então a gente vê o quão difícil é essa relação do brasileiro com a parte financeira, né? Então muito dessa questão do colocar em prática também, que nem tu bem citou, né, de colocar efetivamente, né, o que espera, colocar em prática, também a questão de do multiverso também, né, tantos universos que tem dentro da nossa própria sociedade. Então a gente às vezes vive em bolhas que a gente acha que a pessoa não quer ganhar mais porque ela não quer. Não é bem assim. A gente vê questões culturais da origem da pessoa, a questão da dificuldade de acesso muitas vezes, né? Então às vezes não é só porque a pessoa não quer, é porque ela realmente não teve a oportunidade, né? Então assim, realmente existem infinitas possibilidades dentro dessa relação financeira, né? Perfeito. Pode falar, tá? Ô, Diego, eu acho que é bem bacana falar um pouquinho da experiência da pessoa quando ela lê o teu livro em relação ao investimento, porque quando as pessoas chegam para ti e perguntam qual é o melhor investimento, normalmente as pessoas esperam uma resposta. Olha, o melhor investimento é esse. É o que as pessoas esperam, né? E quando tu traz esse livro em multiverso, tu não está trazendo uma resposta, tu está trazendo muitas respostas, uma para cada pessoa. Então, fala um pouquinho dessa experiência de como a pessoa vai descobrir qual é o melhor investimento lendo teu livro. Ela vai descobrir qual é o melhor investimento? Vai sim, porque na verdade é uma jornada, né? É a jornada da leitura de acordo com as escolhas do leitor. Então ele primeiro vai ver, mas você, para começar a investir, você está organizado financeiramente? Então tem até uma tabela ali de orçamento financeiro, onde a pessoa vai anotar receitas, despesas, identificar se ela está no momento de investir, propriamente dito. Depois a gente vai identificar, mas você já tem um conhecimento financeiro? Ainda não? Tem? Parcialmente ou não? Né? Então, ela vai realmente seguindo todo uma história. Você está trabalhando ou não? Então, a gente teve, né, uma fase de leitores testes, então, antes do livro ser impresso efetivamente, né? Então, até a Mara fez parte. Então, eu tive leitores testes, Miguel, de 14 anos até 60 a mais, né? Legal. E todos deram o mesmo feedback, assim, de como é interativo, de como ele é diferenciado. Então, até, por exemplo, tinha uma das perguntas, o que? Você é CLT ou você é empreendedor, autônomo? E faltava uma pergunta de, você é estudante? Não tinha essa pergunta. Daí o meu aluno lá falou, professor, faltou essa questão de incluir no livro. Então, hoje, ele realmente ele abre para várias possibilidades. Então, o aluno ali, de 14, 15 anos, ele vai ler e vai também seguir a sua jornada de acordo com a sua realidade, não ter um salário, mas ele pode organizar sua mesada, mas ele pode ter uma expectativa de uma receita futura, né? E daí depois ele vai dizer, mas para que tu quer esse dinheiro? Eu quero para comprar um carro, ou para comprar um apartamento, para fazer uma faculdade. Então, é de curto, médio ou longo prazo? Mas você tem um perfil conservador ou arrojado? Você está propenso ao risco, né? E isso é uma das coisas também importantes que a gente trabalha, a questão de psicologia econômica. Então, tem vários conhecimentos da minha trajetória de 5 anos, assim, de educador financeiro, que se consolidam dentro do livro, né? Porque, às vezes, a pessoa vai no YouTube lá. Qual é o melhor investimento? Cara, vai aparecer 1 milhão de vídeos. Não vai responder a pergunta da pessoa. Ela vai ficar mais confusa ainda, porque vai sair a sopa de letrinhas, que eu digo,
que tem Selic, IPCA, CDB, LCI, e tudo no livro tem, só que explicado de uma forma leve, lúdica, explicando efetivamente o que é cada uma dessas letrinhas, né? Então, assim, é realmente e até, né, acho que a gente não comentou, né, Ana, que a gente botou livro, curso, multiverso, né? Porque ele, além de ser esse ambiente multiverso, a gente tem alguns QR Codes aí dentro do livro, a Ana e vai ser direcionado para alguns conteúdos gravados, alguns vídeos que eu produzi, que tem todo um conteúdo por trás, né? Vídeos de 5, 10 minutos. Né? Então, assim, é um livro que sai do livro, ele sai do papel, ele vai para outras possibilidades. E como são QR Codes, ele tem a possibilidade, inclusive, de ser atualizado. Né? Então, nesse caso, ele entra no universo da multimídia. Multimídia, perfeito. Entra no universo da multimídia, né? Então você acessa vídeos, daí vai acessar textos também, né? Então dentro desses QR Codes vai ter conteúdos, né? Então no final do livro ali tem o QR Code que é conteúdo completo, então você pode seguir ali e vai ter sempre conteúdos de forma atualizada, né? Então realmente foi uma experiência muito legal e desafiadora, né, Ana? Mas eu estou muito satisfeito com o resultado, assim, ó. Todo mundo que leu, assim, está tendo um feedback super positivo. Acho que essa também é a ideia, né? Sabe, Miguel, que uma das coisas que eu acho fantástico nesse livro do Diego e na literatura multiverso como um todo é que muitas vezes a gente está vendo um filme ou está lendo um livro e a gente está lendo aquilo ali e pensa assim, não faz isso, não vai dar certo, né? A gente está lendo e fica naquela, não abre essa porta, aquela coisa assim, né? Não, vai ser problema. Só que quando a gente está lendo ou vendo um filme, aquela é a trajetória da narrativa, ou seja, a história que tu vai viver, porque a gente vive junto quando a gente está lendo um livro ou vendo um filme, a trajetória que a gente vai viver é aquela, a gente não tem poder nenhum de escolha, não tem. Concordando ou não, é aquilo. E no livro Multiverso, e aqui no caso do livro do Diego, quando a gente fala sobre investimentos, traz esse poder para o leitor, esse empoderamento para o leitor. Porque por que leitores de 14 anos ou de 60 ou mais deram o mesmo feedback, gostaram do livro? Obviamente tem perfis diferentes, são momentos de vida diferentes. Mas por que eles gostaram e deram um bom feedback? Não é porque tem uma resposta. Depende. E aí é que tá, quando o leitor vai escolhendo, respondendo as perguntas, e as perguntas não são fechadas, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos que o Diego não vai perguntar qual é o seu perfil financeiro. Tipo, assim, na cara dura, porque às vezes a gente não sabe. Então, tem perguntas que conduzem, né? Isso, conduzem. E isso empodera o leitor, né, Diego? Isso dá liberdade para que eles leiam livros diferentes. E a gente vê o quanto esse tipo de dinâmica, de metodologia está em alta, além dos filmes que a gente citou anteriormente. Eu até agora entrei no Netflix essa semana, tem vários conteúdos interativos que eles estão produzindo, que você escolhe ali o que o personagem vai fazer. Né? Então a gente vê o quanto isso realmente já está em alta, né? Então porque a gente cada vez mais, o ser humano, ele precisa de interatividade, né? Não ser mais tão passivo. Porque é o que acontece, tu para na televisão e fica só assistindo de uma forma passiva. A gente precisa realmente colocar isso de uma forma mais, né, mais ativa, que nem a Mara botou ali na questão do cérebro estar vivenciando as emoções, né, as escolhas. O cérebro a leitura vai ser como se fosse, né, Ana até pode falar um pouquinho mais dessa parte mais psicológica dessa questão do multiverso, porque realmente tu coloca o impacto da tua escolha dentro do livro, né? Então tu não vai ter que ler para depois tomar uma atitude, uma ação, tu já está tomando ação na leitura, né? É uma forma de simular, né? Nós vamos simular. Da mesma forma que quando a gente lê um livro, a gente viaja e vive aquela jornada do personagem, a diferença no livro Multiverso é que você não está vivendo a jornada de um personagem, é a sua jornada. Então, isso, em termos neuronais, psiconeuronais, a gente tem um grande impacto que constrói esses caminhos
neuronais, esses traçados mnésicos, né? Onde nós escolhemos e o cérebro processa a informação como real, ou seja, o sentimento como real, e aí, ou seja, o livro não é só um livro que você está lendo, você está vivendo aquela emoção. Se der certo, é sucesso que você se sente orgulhoso. Se deu problema, deu errado, deu alguma coisa que não foi boa, não era o resultado que esperava, a gente também sente a frustração lendo o livro. Ele se torna uma simulação da realidade, né? O Diego acho que deu uma intermitência na internet, mas eu acho que ele já volta. Assim que ele entrar de novo no link, Ana, e em nossos telespectadores, todos que estão na internautas, etc., em multimídia também, em omnichannel e em multiversos. E isso tudo traz uma série de reflexões positivas, eu vejo. A Rede Globo ensaiou isso no passado, ainda antes das redes sociais, que era o Você Decide, do Tony Ramos, né? Tu lembra disso? Né? Claro, Você Decide. claro. Né? Então tinha sempre sabe dois que finais. assim, ó, é muito doido isso, né? Porque assim, quando a gente pega, por exemplo, Você Decide, o pessoal que está aqui, que lembra disso aí, final de década de 80, início de 90, eu imagino que era mais ou menos isso, pelo que eu lembro. No Você Decide, a gente via uma história e no final tinha 2, 3 opções que a gente ligava e a mais votada, eles passavam o final dessa história. Exato. E aí, a gente está vendo um trecho com uma escolha, por exemplo, para 3 opções de finais. Só que a nossa vida, ela tem muitas opções. A cada segundo que a gente vive, a gente tem uma escolha, nós tomamos uma decisão, seja ela consciente ou inconsciente, a cada segundo nós tomamos decisões. E isso, Miguel, e por isso que eu comentei também, que eu acho que você vai adorar o livro, porque ele coloca o leitor como um ser pensante e de atitude frente àquele livro, aquela narrativa, aquele assunto. Não é um espectador, como o Diego comentou, ele é um ser pensante. Quando você está lendo, não é só ler e ver o que vai acontecer, porque o que vai acontecer depende de você. Se você escolheu errado, bom, lamento. É a vida e o resultado é assim, né? O Diego voltou, eu quero só fazer para não perder o fio da meada, dentro ainda dessa ideia do Você Decide e daquilo que ele falou antes. Ontem mesmo, quando esperava numa fila para fazer um trabalho, eu sempre ando com um livro dentro aqui. E eu estou lendo Krishnamurti, que é um filósofo hindu. E eu quero dar um parabéns, Diego, pela tua proposição, porque pelo que eu entendi exatamente, tu não se coloca na posição de guru financeiro, mas sim de trazer para dentro de si, assim como Sócrates fazia, o filósofo, que é a segunda vez que eu estou citando ele no programa, mas é fazer a pessoa pensar. E o Krishnamurti, falando num livro sobre a verdade, fala exatamente isso. Porque nós muitas vezes queremos um guru que fique com a posição de pai, me ajude, né, me resolva, pague meus boletos, em qualquer área da vida, né? E o relacionamento é pessoal, por isso que depende realmente. A tua proposição é bastante filosófica nesse sentido. E eu me lembrei exatamente desse trecho do Krishnamurti. Que nós, e outras vertentes do filósofo elevado, né? O próprio Jesus Cristo dizia que cada um é o seu próprio templo. Cada vez mais a educação precisa ir nessa direção, e eu acho que o teu livro me trouxe, dentro dessa entrevista, essa impressão. Não, com certeza, né? A ideia é justamente não ser um guru, porque as pessoas acabam buscando muito receita de bolo, mas não tem como, né? E às vezes você vai acabar até se frustrando. E tem até um termo na psicologia econômica que é o efeito manada, né? E o FOMO também, que agora em inglês eu não vou saber certinho como é que é a pronúncia. Tem o vortemo, né? Tem o FOMO e o vortemo, né? Não é? O FOMO é aquela ideia do... Aqui tá dando um delayzinho aqui na minha fala. Ainda bem, porque não falei nada que prestasse. Pode continuar. A parte do FOMO é aquela questão de que a gente não quer ficar para trás nas coisas que estão acontecendo. Então é justamente essa ideia do que, por exemplo, o Bitcoin surgiu, as pessoas acabaram investindo sem ter conhecimento e muitas pessoas acabaram se frustrando, perdendo muito dinheiro. Né? Ações de empresas que acabam todo mundo falando, a pessoa investe, não sabia o contexto e acaba perdendo dinheiro. Né? Então, assim, tem essas tendências do ser humano de querer, e daí também a questão de pirâmides financeiras, tantas coisas que acabam acontecendo por falta de conhecimento, por querer o caminho mais fácil. Né? Ler um livro é difícil, né? Qual que é a média de leitura de livros no Brasil? E cada vez reduzindo mais.
né? Muito Então, baixo. é justamente essa a proposição de tentar mudar isso. Né? Perfeito. Fala, Ana. Uma coisa boa e um grande serviço à literatura, inclusive, né? Quando a gente traz um livro interativo, assim, um livro multiverso, como o livro do Diego, a gente traz um pouco deste mundo interativo que os jovens nasceram dentro disso já, né? Nós nos acostumamos, nós pegamos essa transição, né? Mas os jovens que têm 14, 15, 16, 18, 20 anos, que já nasceram dentro dessas infinitas possibilidades que a internet trouxe, traz essa dinâmica para o livro. Então, é algo mais próximo. Então, isso, além de ser um livro que, sim, vai te ajudar a entender mais sobre você em relação ao seu dinheiro e os seus investimentos também, caso seja o momento certo, porque pode ser que não seja, gente. No livro, pode ser que, de acordo com o que você está lendo, você veja que não é o momento de investir, é o momento de reorganizar. O livro traz isso. Então, além de ser um serviço, né, e uma ajuda dentro disso, é um serviço à literatura também, escrever um livro, curso multiverso, porque os vídeos que tem ali, que o Diego traz do curso, você não vai ver todos, a não ser que você leia 15, 20 vezes do livro, porque você vai ver os vídeos que estão na sua trajetória, de acordo com o seu perfil e suas escolhas, ou seja, não vai ficar sobrecarregado de informações que não fazem sentido dentro da sua realidade. Isso é muito bom, Diego. Porque justamente, né, você vai entrar, como eu comentei antes, né, vai entrar na internet, buscar alguma coisa num site, qual o melhor investimento, vai aparecer 1 milhão de coisas e você vai ficar com obesidade mental, né, vai ficar com um monte de informação que tu não vai usar. Então, o negócio é direcionado, tem que ser uma coisa mais direcionada. Encontrou o produto financeiro ali que vai atender a tua expectativa, daqui a pouco no livro, nos vídeos, não ficou claro, daí sim tu vai saber onde buscar, o que buscar efetivamente, né? E claro, a ideia é a pessoa sair do livro, a intenção da leitura é você sair ao final do livro conseguindo investir, né, pelo menos R$50 ali, de uma forma segura, com segurança, né, porque vai saber que ali é o melhor investimento, vai entender como ele funciona, né, vai entender como funciona aquele produto em si, porque cada produto tem a sua peculiaridade, né? Então não são todos iguais. Então a intenção da leitura é essa. Tu não vai sair expert em finanças, não vai sair o bambambam, não vai sair. Tu vai sair de uma forma curiosa desse mundo financeiro e vai daí sim dar o primeiro passo, né? Legal. E vamos lá, né? Com os clássicos, né, Miguel? Se a gente pelo menos souber o que a gente não sabe, a gente pode ir atrás. O problema é quando a gente não sabe o que não sabe. Daí tem saída, né? Aí dói na alma, né? É verdade. Que legal. E esse assunto, né? Nós vamos voltar a ele outras vezes. Ele né, é um parâmetro de uma bússola, por exemplo, né, um compêndio aí dessa história, mas como tu mesmo disseste, em multimídia ele está sempre se atualizando nos canais do QR Code, etc. Mas a gente passa muito rápido, né? Concluindo essa edição, que já acho que é a 6ª edição do Sarau Digital, né? Isso. Passa rápido, né? Daqui a pouco nós já estamos na 1000ª. A Teoria de Tudo tem 495 edições, olha só, parece quem foi ontem, né? É verdade. Ô, Miguel, posso fazer uma última pergunta só para o Diego? Ideia é curiosidade minha, tá, Diego? Curiosidade minha de verdade. Porque a experiência de escrever em multiverso é diferente dessa experiência de escrever um livro linear. Cada uma é uma, não é nem melhor nem pior, são diferentes. Minha pergunta é a seguinte, Diego. Agora, depois que tu escreveu este livro em multiverso, qual a tua sensação? Porque para mim, quando eu comecei a escrever em multiverso, primeiro que eu demorei 3, 4 anos para conseguir escrever o primeiro livro, foi muito complexo. Mas depois que eu comecei a escrever, é uma coisa meio apaixonante, meio viciante, porque parece que é quase impossível escrever um livro linear depois disso, assim, sabe? Porque sempre tem muitas opções. Qual a tua sensação? Quero saber como é que tu sentiu isso do multiverso, da tua produção em multiverso, né? Vamos lá. Primeiro o desafio, né? Então, como tu disse, tu levou 3, 4 anos para escrever um, então eu já peguei esses atalhos todos, né? Então a Ana me atalhou muito nessa questão.
porque eu levei muito tempo só para organizar as hashtags. Teve o Miguel, para ter uma ideia, tá? Como eu falei, tem os leitores testes. Eu tive um aluno que, ô professor, me perdi aqui, o livro não estava direcionando para o lugar certo. Eu me perdi no meu próprio livro. Eu tive que me encontrar, eu tive que criar, eu peguei uma cartolina. Dá para fazer um filme disso, hein? 1 até a última, assim, ó. E fiz uma cartolina gigantesca, assim, e daí consegui fazer. Eu acredito que não tenha mais nenhuma hashtag perdida, né? E isso pode acontecer, né? Mas eu acredito que está tudo bem certinho. Então, realmente, foi desafiador e a gente começa a ler e ver outros conteúdos sempre com esse olhar, né? Então, legal. Assim, eu li o livro da Xênia, depois também participou da mentoria. Xênia, esse teu livro de multiverso fica muito legal, sabe? Tipo, tu começa a ver os livros das outras pessoas e começa a ver, se fosse dessa forma, ia ser diferente e tudo mais, sabe? Porque tu vai escolhendo o personagem, vai dizer que ele vai tomar a decisão. Então, realmente, a gente começa a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Como a Ana diz, ela está feliz que tem alguém para compartilhar as angústias agora da leitura multiverso, da escrita, né? E quem sabe, né, sai outros aí, né? A ideia também era essa, porque eu botei série Infinitas Possibilidades, porque a ideia é ter outros, né? Num futuro não tão distante, né? Vamos lá, a questão de organizar, de botar ali a cabeça no lugar e conseguir fazer acontecer outros livros, mas a ideia é E essa. os outros livros são infinitas possibilidades e depende de cada escolha de cada segundo, Diego. Cada hashtag que você passa, cada minuto, cada hora, cada dia é uma hashtag que a gente escolhe. E parabéns, eu estou muito feliz. A vida é. E assim, parabéns, eu estou muito de coração mesmo, eu fico realmente muito feliz e assim, muito agradecida, sabe, de ver você escrevendo em multiverso, porque os leitores gostam, tudo, mas compartilhar realmente com alguém a experiência de escrever, pensar multiverso é um traço muito doido. Muito doido. Miguel, eu acho que em algum momento você poderia testar, fazer um conto em multiverso, não precisa fazer um livro de cara, sabe? Mas faz um conto, tipo, vai abrindo possibilidades. Eu acho que você ia, assim, ó, amar escrever em multiverso. Com certeza. Nos dá todas as possibilidades, a gente pode tudo daí. Tudo. Eu achei legal a ideia de se perder dentro da própria história do autor, né? E já imaginei aqui em digital, você mesmo, como um avatar, ajudando, né, ou sendo ajudado pelos próprios leitores a se descriptografar dentro do livro, encontrar saídas. Olha aí, né? ó. Dá para fazer muita coisa, tipo o Labirinto do Minotauro, por exemplo, né? E assim Miguel, se você olhar a cartolina do Diego para fazer... Bom, pessoal, quem quiser, entra no perfil do Diego, tá? Arroba Diego... DiegoAngelos.bril, né, meu Instagram, onde eu acabo compartilhando mais conteúdos, tem ali um destaques de toda essa jornada aí da escrita do livro. Ali. Olhem lá, pessoal, porque assim, ó, é hilário. Assim, ó, quem olha de fora é engraçado, a gente se diverte, dá risada, porque para quem está vivendo é apavorante. Depois que acabou, né? Depois que acabou, a gente dá risada, depois que acabou, mas na hora do aperto, o prazo tem que acabar e tem que imprimir. E daí a gente não dorme, daí a gente faz aquela cartolina e não dorme, porque parece que não... Sempre parece que faltou alguma coisa ou que escapou alguma coisa. É doido, Miguel, é bem doido escrever em verso. Muito bem, quando é que vai ser lançado, então, na Feira do Livro? Fala aí. Então, vamos lá, utilidades públicas, então, né? Então, assim, quem tiver interesse na compra, na aquisição do livro, pode me encaminhar um direct no Instagram. Ele tem o link ali no Instagram, mas pode me mandar, que eu acabo encaminhando o link com desconto, tá? Tem ali o link original, tem um valor acima. Se me mandar um direct, eu consigo um descontinho ali. E no dia 29 de outubro, domingo, estaremos lá, acho que o Miguel também, né? Estaremos na Feira do Livro, então, às 15 horas, né? Vai ser um prazer, né, receber todos aí para a gente bater um papo, falar do livro, autografar, né? Então, receber o pessoal aí. E se quiserem, deixem comentário aqui também, gente. Se alguém quiser o livro e não pegou, não anotou aí a hashtag do Diego, comenta aqui no vídeo que vocês estão assistindo agora, ou no YouTube, ou no Spotify, ou onde for aqui, faz um comentário que a gente encaminha para o Diego daí,
E daí o Diego fala com vocês também, não tem problema. Isso aí. Eu vendo o meu livro dizendo assim, Diego, na minha mão é mais barato. Na minha mão é mais barato, justamente. E na mão de vocês tem uma coisa que a Amazon não tem, que é o autógrafo de vocês. Legal. Porque ter um livro autografado pelo escritor além de ter um pouco do escritor, você tem ali personalizado algo que o escritor te disse. Então é muito, muito valioso. Isso é muito valioso. Que bom, que legal, que bom. Esse sarau digital está cada vez melhor, não é? Estamos muito felizes em tê-los aqui. Todos que passam por aqui ficam na nossa galeria. A Ana Pregardier está organizando o Spotify também. Quando estiver pronto, ela vai dizer. Quase, gente, está quase. Tem outros comerciais e a gente vai, né, em ritmo de startup, ampliando, né? O André Machado, que é a nossa gráfica, já disse que o meu banner também está pronto. Vou estrear um banner lá, estou podendo, né? Também na Feira do Livro, né? Isso aí é Feira do Livro, Miguel. E aí, Miguel, eu quis parar na Feira do Livro agora, né? Aí em Caxias também, né, Miguel? Já estive, foi dia 1º, fiz um lançamento, né, bem legal aqui em Caxias. E o ano que vem vamos trazer essa galera para cá em tempo, né? O oceano foi corrido. Mas temos também a Júlia estreando também, né? A minha filha querida. Mas ano que vem teremos o livro da Júlia. A mais nova Júlia. mentorada, né? Inclusive, gente, não vou dar spoiler, tá? Mas assim, ó, tá incrível o livro dela. A gente lê só o prólogo, a gente lê e já dá medo. Quem gosta e curte terror, se prepare, porque tá incrível o livro dela também. Eu sei porque ela já me mete o terror aqui, né? Filha adolescente já. Querido. Obrigado, Diego. Sempre bem-vindo, querido. Tudo de bom aí, até mais. Valeu. Valeu. Ana, até a semana que vem. Muito obrigada, Miguel. Até a semana que vem. Vamos com o nosso sarau digital. Pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês e nos acompanhem pelas redes sociais aqui, o Sabe Caxias, Teoria de Tudo, Miguel Brambila, @Ana Pregardier também, tanto aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, todos os canais, é só botar aí Ana Pregardier, vocês vão me achar. Um grande abraço, até terça, Miguel. Até semana que vem, até terça, voltamos, o Sarau Digital, estamos só. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. E com essa edição do Sarau Digital, nós chegamos ao final desta edição do Teoria de Tudo. Amanhã tem Resenha Pop. E nós vamos ter uma entrevista nacional também, não é? Nosli Marinho, que toca com o Zé Cabaleiro, vai estar conosco no programa. Quinta-feira é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, dia da criança. Sexta-feira a gente volta, então, com Teoria de Tudo. Obrigado a você. Vamos mentalizar a paz, não é? Em solidariedade aos nossos irmãos, se mandar uma energia, uma oração, porque o mundo está complicado em alguns lugares, né? Mas a gente vai passar por essa também. Obrigado, tchau, tchau, ao Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo.